gente! Meu nome é Hermione e eu sou uma bruxinha muito estudiosa que adora aprender sobre novas coisas e eu vou passar um pouco do meu conhecimento a vocês. Super justo, certo? Vamos falar sobre o contexto histórico da língua portuguesa, que é um idioma e uma matéria muito maravilhosa que eu gostaria de ter aqui em Hogwarts, mas como não tenho, vamos aprender mesmo assim. A língua portuguesa é originária do latim vulgar. É adotada por cerca de 230 milhões de pessoas, sendo o oitavo idioma mais falado no planeta. A evolução da língua é dividida em 5 períodos. Pré-romântico, surgido a partir do latim vulgar, língua oficial de Roma na época. Romântico, resultado das transformações no latim que acabou sendo substituído por dialetos. Galego-português, idioma de Galiza e de regiões portuguesas, que permaneceu até o século XIV. Português arcaico, falado entre o século XIII e a primeira metade do século XVI. Neste período iniciou os estudos gramaticais da língua portuguesa. E o português moderno, idioma falado atualmente no Brasil e nos demais países lusófonos. Foi o processo de expansão territorial português que levou a língua a 4 continentes. Onde chegou o idioma sofreu com as influências locais. No Brasil, por exemplo, há palavras em português que são de origem indígena. O Brasil apresenta imensa diversidade. O termo para classificar dialetos é a dialectologia. Estudiosos consideram 6 grupos dialectológicos: o amazônico, nordestino, baiano, fluminense, mineiro e sulista. Uma curiosidade é que os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990 o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O objetivo foi a unificação das regras gramaticais para os países que adotam o idioma. O acordo foi assinado por Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Bom, gente, eu sei que vocês adoraram toda essa fonte de conhecimento, mas teremos que ficar por aqui mesmo. Um beijo e até logo! Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meu nome é Dudu e hoje eu vim falar pra vocês sobre a matemática, que sinceramente é minha matéria favorita, porque simplesmente a matemática está presente em tudo que a gente faz. Enfim, estão a fim de conhecer um pouco sobre essa matéria? Vamos lá. A matemática, ela surgiu 3.500 anos antes de Cristo, lá na antiga Grécia e no Império Babilônico. Porém, a matemática já foi usada na pré-história para fazer cálculos e medidas. Mas eu sempre tive uma dúvida: quem que inventou a matemática? Essa resposta eu acho que ninguém sabe. Mas um dos primeiros matemáticos conhecidos foi o grego Pitágoras, considerado o pai da matemática. Depois que eu expliquei para vocês sobre a origem da matemática, onde surgiu ela e quem é o pai dela, eu queria realmente saber se vocês entenderam o que é a matemática. A matemática ela é uma arte de explicar, de entender e de conhecer as formas e seus cálculos. Tá vendo? A matemática ela é fascinante. E espero que você tenha gostado do que eu expliquei. Espero que daqui pra frente você veja a matemática com outra perspectiva. Agora eu vou ter que ir, porque agora tenho mais amigos para explicar sobre outras matérias. Tchau, gente. Oi, vamos falar um pouco sobre física. A física pode parecer uma simples matemática enfeitada com explicações sobre o universo. E bom, na verdade ela é. E também não é não, não se confunda. A física é tudo que acontece e simplesmente acontece. Acontece em todas as dimensões, em cima, embaixo, nos lados e dentro, dentro de tudo e de todos. Para melhor entender, vamos voltar a alguns anos. O ano eu não lembro o ano não. Mas nós estávamos na Grécia Antiga, cercados de deuses e criaturas místicas, e só isso, em teoria, deveria explicar tudo. Mas um cara, chamado Aristóteles, começa a questionar o funcionamento das coisas, e começa a observar com outros olhos o mundo. Esse cara foi um importante físico e filósofo, que nessa época era tudo farinha do mesmo saco. Depois, o que mais se destaca foi um tal de Galileu Galilei, que é apenas considerado o primeiro físico da história. Ele foi muito importante no ramo mais legal da física até hoje, que é a astronomia. Sim, ele que disse que isso parece uma cabra.
Mentira, isso não foi ele não. Ele foi um dos mais importantes na observação do cosmos, pois ele observou e propôs, com as suas observações, que o nosso sistema solar era heliocêntrico, ou seja, que todos os planetas giravam em torno de um Sol, o nosso Sol, e não em torno da Terra, como se acreditava até então. Depois dele, teve um cara que usou bastante das suas teorias e, em especial, tinha problemas com frutas. Sim, eu estou falando do Isaac Newton, o criador das leis de Newton e quem propôs a lei da gravidade. E para finalizar, com o mais famoso, tivemos o genial e insaciável Albertinho Einstein. Sim, eu chamo ele assim porque ele é meu tio. E não, eu ainda não tô lelé. Tio Beto me passou algum do seu potencial mais magnífico. Ele me disse que usou das teorias de Newton e as implementou, ou simplesmente as refutou com os outros modelos e novas teorias, como a teoria da relatividade geral, algumas teorias atômicas e, sinceramente, fazer um churrasquinho legal de domingão. Estes físicos são somente a ponta do iceberg enorme que é a física. E olhem, afastem seus Titanics, pois é um baita de um iceberg. Eles criaram e explicaram teorias que regem o mundo à nossa volta. E alguns deles foram além, explicando e teorizando o funcionamento do universo afora. Hoje, sabemos que o mundo é redondo, enorme e realiza um movimento de translação e um movimento de rotação. Apesar do que pensávamos antes, na verdade, ele não é o centro do universo. E muito pelo contrário, ele seria quase que um átomo nesse enorme sistema que é o cosmos. Sabemos que o universo que nos cerca possui cerca de 14 bilhões de anos e que aparentemente, até então, estamos sozinhos nele. A fruta cai e tem um motivo. A gente enxerga pela propagação da luz solar e pela noite, graças aos físicos, podemos criar fortes luzes que iluminam o mundo como se ainda fosse dia. Armas, carros, celulares, roupas e utensílios. Tudo isso faz parte da física e nós só conseguimos esse progresso por conta de estudo e da curiosidade destes. Muito obrigado por assistirem e que a força esteja com vocês. Hey guys, aqui é a Laura e eu represento o inglês. O inglês é aquele cara que faz toda a diferença no currículo, que te garante aquela vaga, aquela viagem dos sonhos ou até aquele crush gringo. Estudar inglês também ajuda a entender o que é dito naquelas músicas que você tanto gosta e evita que você se meta em encrenca. O ensino da língua inglesa no Brasil começa no século XIX. No ano de 1809, o ensino da língua inglesa e da língua francesa tornou-se obrigatório. O método usado para o ensino da língua inglesa era o gramática-tradução, ou o método clássico. Nesse método, as habilidades que eram trabalhadas são as de leitura e escrita. A fase seguinte nos leva ao ano de 1931, com a reforma de Francisco Campos. O método direto foi introduzido, e nesse método, as instruções da sala de aula são conduzidas somente na língua-alvo. Somente o vocabulário do cotidiano era ensinado. O professor ensinava as expressões concretas através de demonstrações, objetos e figuras. E, por fim, em 1942, temos a reforma Capanema, que foi a que mais contribuiu para o ensino de línguas estrangeiras. Ela destinou 35 horas semanais para o ensino das línguas estrangeiras. As 4 habilidades, ler, escrever, compreensão oral e comunicação, deveriam ser trabalhadas. E como dizemos, toda informação e estudo é válido. Vou deixando vocês por aqui. Bye bye, see you! Fala aí galera, beleza? Meu nome é Jaya e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a matéria de arte. Bem, a história da arte é vista como uma área do conhecimento que aborda diversas manifestações artísticas do ser humano ao longo de sua trajetória no planeta. Podemos dizer que tais manifestações se dão por meio de dança, música, teatro, artes visuais e outras expressões que têm a intenção de transmitir emoções, ideias e visões de mundo. O ensino de arte em academias tem início com a missão artística francesa em 1816, vinda com o importado modelo neoclássico, conduzindo um importante salto em relação ao ensino de arte brasileira, pois anos depois foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes. Foi criada pelo Dom João VI em 1816, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios.
E com isso, a vinda da missão francesa para o Brasil, na visão de Dom Pedro VI, o ensino da arte seria necessário e importante para o progresso do reino. Em suas ideias, poderia vir a formar o mais rico e populento dos reinos conhecidos. Eram poucos países que possuíam uma academia até então, e isso faria com que o Brasil crescesse culturalmente, inserindo o país no mundo então desenvolvido. Havia também interesses políticos, já que neste contexto o Brasil ficaria na frente de Portugal, pois o país ainda não tinha padrão de ensino que ele pretendia implantar no Brasil. O estudo da arte é importante porque auxilia no desenvolvimento das diversas habilidades, dentre elas foco, concentração, criatividade, disciplina, percepção, senso crítico, improvisação, comunicação, integração social e imaginação. Bem, a arte serve como meio de expressão subjetiva em que se utiliza a criatividade para demonstrar algo, seja com a música, a pintura, a literatura e etc. Oi, meu nome é Apolo e hoje estou vindo falar sobre uma matéria que é amada pela maioria de alunos de diversas escolas, a educação física. A maioria dos alunos gostam da educação física e sabemos que é a matéria que todos gostam de praticar, por ser fora de sala de aula e tudo mais. Mas você sabia que a educação física surgiu na Grécia Antiga por volta de 336 a.C., na época que a matéria aplicada na escola era a filosofia de Platão, que foi a primeira escola de filosofia do mundo ocidental? Mas você sabe qual o maior objetivo da educação física? É colocar exercícios físicos e atividades esportivas em nossas vidas, com o intuito de nos incentivar e nos movimentar e até mesmo virarmos atletas. E também é a matéria que trabalha com o caráter dos seres humanos. Por isso digo com claridade que a educação física é a melhor matéria, em minha opinião. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a educação física. Vamos falar sobre uma matéria que é necessariamente nova no currículo escolar, que é a sociologia. Também amada por uns, e talvez nem tão conhecidas e acaba sendo odiada por outros. E nisso, hoje vamos falar sobre ela. A sociologia é, de grosso modo, a ciência que estuda a sociedade. E com o auxílio da economia, da ciência política, da antropologia e da psicologia, a sociologia busca compreender de maneira estritamente científica como os agrupamentos sociais humanos desenvolveram-se e como é possível intervir nesse desenvolvimento. A sociologia surgiu na primeira metade do século XIX, sob o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. As transformações econômicas, políticas e culturais suscitadas por esses acontecimentos criaram a impressão generalizada de que uma Europa vivia de uma nova alvorecer de uma nova. E nisso, a sociologia ela tem 5 elementos. Os principais elementos dela são a estrutura social, os grupos sociais, os papéis que o indivíduo ocupa na sociedade, que é o principal motivo de estudarmos a sociologia. A importância do conhecimento da sociologia é para a compreensão de fatos sociais, que são as ações e fenômenos diários presentes em nossa sociedade. Neste sentido, a sociologia tem o objetivo de estudar e interpretar tais fenômenos sociais de forma que a sociedade e o homem possam ser analisados. A sociologia da educação permite compreender que a educação se dá no contexto da sociedade e não apenas na sala de aula, caracterizando-se a relação que há entre ser humano, sociedade e educação através das teorias sociológicas, destacando diferentes ações realizadas em diferentes grupos de convívio do ser humano. Como a gente vai estudar a sociologia, que é o convívio do ser humano em sociedade, se não podemos nem conviver dentro de uma sala de aula? Por isso a sociologia está aí para ajudar a gente todos os dias. O objetivo central do seu surgimento foi diante da Revolução Industrial, como já citado, onde as pessoas passaram a morar em áreas urbanas, deixando as áreas rurais e trabalhando nas indústrias, juntamente com outras diversas pessoas. Então, entre eles, tinha que ter alguma comunicação boa, um bom entendimento entre eles para as coisas, querendo ou não, funcionarem. E por fim nisso foi tornando a sociologia, que é uma área que estuda isso, que estuda sociologia, que é uma área que estuda isso, que estuda o social das pessoas em si,
Sendo assim, seu objetivo era estudar a história dos grupos humanos e os pensamentos desses humanos em relação à sociedade. Os pais da sociologia, que são os economistas alemão Karl Marx, o sociólogo francês Émile Durkheim e o sociólogo teórico político alemão sobre esse breve resumo dessa bela matéria que ajuda muito a gente a conviver em sociedade, que está aí para ajudar a gente cada vez mais a entender o ser humano, a conviver junto aos outros, em ter uma empatia, que é algo que falta muito no nosso mundo atualmente. E é algo que todos nós devemos ter uma grande atenção chamada a isso. Bom, meu nome é Kant e eu vou falar um pouco sobre a filosofia. Muitas pessoas devem achar essa matéria um pouco chata ou acham que não faz sentido estudar essa matéria nem nada, mas essa matéria é muito importante para a nossa vida também, porque com ela aprendemos a fazer vários questionamentos, como o porquê de certas coisas existirem ou não. E eu vou falar um pouco sobre como surgiu. A filosofia surgiu na Grécia em meados do século 6 a.C. Essa nova ciência surgiu a partir da necessidade de explicar o mundo de maneira racional. Até o surgimento dessa maneira de pensar e compreender o mundo, as explicações eram dadas através dos mitos. E a necessidade de entender o mundo a partir das explicações racionais, com uma apresentação de provas incontestáveis e de argumentos bem formulados e com boa base teórica racional, colaborou para o surgimento da filosofia. E eu vou falar um pouco sobre o objetivo também da filosofia, porque muitos não sabem, mas o objetivo da filosofia é tornar o pensamento crítico através de reflexões até mesmo sobre as situações cotidianas que afetam a vida das pessoas. O pensamento filosófico tem como base o questionamento do porquê as coisas são daquela forma. E eu escolhi esse nome, Kant. Quer dizer, eu não, né? Minha mãe colocou o nome Kant para mim, porque eu gostava muito de cantar antes. Aí ela toda hora falava: cante uma música para mim, meu filho. Aí eu não sabia cantar direito, mas eu cantava. Aí eu gostava mais de filosofar. Por isso eu escolhi a filosofia, porque eu posso filosofar e sair filosofando pelo mundo de maneira bem tranquila. E eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco sobre essa matéria. E estudem filosofia, é muito importante, galerinha. E agora eu vou deixar uma frase do Aristóteles aí para vocês verem. Agora meus outros amigos vão falar mais sobre as outras matérias. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Manuzinha e hoje eu vim falar da melhor matéria do mundo, na minha opinião, claro, que é História. Muitos devem achar chato, sem graça, que dá sono, porém eu acho muito legal e interessante, principalmente pelas guerras, amores proibidos e conhecer mais sobre os babados da realeza de todo o mundo. Bom, vocês sabiam quem inventou essa maravilha de disciplina que eu amo tanto? Duvido vocês adivinharem. Bom, foram os gregos antigos. Não temos uma data exata. Porém, Heródoto é considerado o pai da história, mais especificamente. Deixa eu pegar meu caderninho aqui para eu não esquecer de falar nada para vocês, porque eu sou meio esquecida, sabe, gente? Mas assim, confiem no que eu vou falar. E tenho certeza que vocês vão amar a história depois de tudo que eu irei dizer. Galerinha, o principal motivo por eu gostar tanto de história é porque ela é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Isso não é emocionante? Saber o que aconteceu ao longo de milhares e milhares de anos? Outra curiosidade, a palavra história significa aprendizado ou sábio. Será que isso quer dizer que eu posso ser considerada uma sábia do meu tempo? Será? Acho que sim.
E imagina vocês descobrirem o que aconteceu no passado e ter a possibilidade de não cometer o mesmo erro agora. Isso não é sensacional? Opção que só o estudo da história nos possibilita. Se tem matéria melhor, eu desconheço. Eu sei que tá muito legal, mas já vou ter que ir embora, pois estou muito curiosa para saber outras curiosidades de outras matérias que meus amigos vão vir falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a minha matéria preferida, que é História. Tchauzinho e até a próxima! Oi, gente! Meu nome é Cecília e vim contar pra vocês um pouco de como surgiu a geografia, a matéria que estuda o meu amado mundo e os seus fenômenos. A geografia, segundo os estudiosos, já acompanha o homem desde os primórdios. Se vocês não sabem, como eu não sabia, primórdios são os nossos ancestrais, desde os homens das cavernas. Mas seu nome surgiu pela primeira vez na Grécia Antiga. Porém, até aí foi só o nome. Eles nem utilizavam essa maravilha de matéria. Foi o filósofo Eratóstenes de Cirene quem utilizou pela primeira vez o nome geografia e a expressão pensamento geográfico. E como os gregos querem tudo para si, podemos deduzir que com a geografia não seria diferente, né? Geo significa terra, grafos significa escrever. Ou seja, geografia representa o estudo científico da superfície da terra. Gente do céu, eu não sabia disso. Tô aprendendo junto com vocês, viu? Porém, foi Estrabão que se destacou no que se diz respeito à geografia. Ele é conhecido como o pai da geografia regional, pois escreveu uma obra de 17 volumes, denominada Geographicae, em que descrevia suas experiências do mundo. Daí por diante, a geografia foi só ganhando o mundo. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esta e outras matérias do nosso cotidiano. Ficamos por aqui.